O espaço é coberto por uma cor azul brilhante. Em primeiro plano, apenas um dos braços de Tian Mayang aparece. Essas mãos estão cheias de veneno. Grande mostrado do lado de fora, gritou Chan Myong. Danger Road mostra um sorriso orgulhoso. Ele imediatamente cerrou o punho. O veneno na frente estava tão cheio que toda a arena foi destruída. O último frasco foi usado. Isso é alegria. O nome foi dado por causa da luta e da dor, a ponto de dançar, de alegria. Este é meu último presente para você. Na fumaça, Tian cerrou os dentes e tropeçou. Gelongdan sorriu triunfantemente e disse: até o seu último momento suportar o sofrimento do inferno. A arena está coberta de toxinas. A estrada perigosa se afastou e disse: que tal, dono da casa? Esta é a nossa luta justa. Dong Quan Nok olhou para frente em choque. Ele pensou que era tarde demais. Mesmo que ele corra para o ringue agora, ele não pode salvar um filho por muito tempo mais. Ele estava Essa amargo. pessoa Não merecia mais ser chamada de anciã. Essa pessoa jogou fora os princípios mínimos que a SEC precisava aderir, também como ele ainda poderia ser chamado de ancião. Seus braços tremem quando ele disse, fazendo coisas assim: você ainda tem orgulho de ser o mais velho da família. Long Quan-nak disse em voz alta: você usou veneno extremamente venenoso, sem antídoto. Ao competir com pessoas do ato justo, qual é a diferença entre vocês e a seita do mal cruel? Estrada de Perigo disse, desdenhosamente mal saqueado. Patriarca, por favor, se acalme. Por causa disso, a família Tong não pode controlar o mundo. Ele disse qual é a situação da família Tong. Possuindo armas venenosas escondidas que pode agitar o mundo a qualquer momento. No entanto, eles estão agrupados em um canto escondido de Sichuan, alegando ser a hegemonia local. Vindo, contanto que você esteja vinculado a essas regras desatualizadas. Ele disse, Tonton, o eu. Isso é ridículo. Se eles realmente virarem as costas para mim, leva apenas um dia para Tong-san e eu. Montanha para ser manchada com sangue. Todos ficaram chocados ao ouvir o perigo. Mas, e agora? Estamos cercados por um grupo de pessoas solitárias. E não pode fazer nada. Ele disse em voz alta ao proprietário: é este o futuro da família que você quer. Uma família que é sempre humilde e oprimida. É isso que você quer. Wancon franziu a testa e disse: e daí? Você está planejando espalhar veneno em todos os lugares para qualquer um. Ele disse, em voz alta: você acha que é uma desculpa aceitável? Então a família Tong se tornará a inimiga do mundo. Hengdan apenas diz que ele vai governar o mundo. É isso mesmo. Ele lembrou: não me trate mais como um pecador. O verdadeiro pecador é você que fez a família Tong tão fraca.
Ele apontou para o grande show e disse: Por que se aliar a pessoas como Oa Filho? Desenho perigoso. Zangado como você ousa deixar a família Tong ser tão desprezada. Ele levantou a mão e disse patriarca. A razão pela qual nos retiramos não foi por causa da fraqueza. Se você continuar oprimindo o conselho de anciãos, assim podemos muito bem mudar nossa decisão. Henk Kwan bate as mãos tremeram enquanto pensava. Para parar essas ações cruéis, devemos parar imediatamente. Mas ele pensou. Posso ser responsável pelas consequências futuras. Mesmo que ele esteja causando coisas tão terríveis, ele ainda é o mais velho da família. Eu sei que há muitas pessoas aqui que o apoiam nesta situação. Podemos nos opor abertamente a ele na frente de todos. Ele pensou confusivamente. Eu acidentalmente dei a ele um motivo para voltar. E revidar Duan Quan bateu, lamentou. Eu deveria tê-lo impedido desde o início. Eu dei a ele a oportunidade de falar na frente de tantas pessoas. Minha falha em reconhecer sua ambição. Também foi meu erro e, acima de tudo, deixando ou a longa luta com ele foi o maior erro. Não deveríamos ter intervindo sem entusiasmo assim, mas deveria ter evitado a luta desde o início. Pensamento militar, confiança cega e momentos de hesitação. Estes led para tais resultados desastrosos. Sua mão ainda está cerrada. Temos que agir, temos que impedi-lo. Estrada perigosa, dentro com decepção. Desta vez, ele reuniu o gás tóxico. Então, o velho vomitou a mão. A pilha de gás tóxico também seguiu isso e voou para cima. Danger Road diz em voz alta ao olhar. O fim nihilista da montanha. Deus das flores, em que você acreditava, o gás tóxico foi eliminado. O céu estava tão claro quanto o primeiro dia. Todos os telespectadores ficaram imediatamente chocados. Kong Jun, você abriu bem os olhos. Até o grande show ficou sem palavras. E mesmo em perigo, seus olhos eram maiores do que o resto deles combinados. Ele não podia acreditar como isso poderia ser possível no ringue. Chamayang ainda não está morto. Seu corpo estava coberto de gás tóxico. Mas ele ainda não tinha desmaiado. Chan Yang franziu a testa e olhou para a frente. Seus olhos estavam cheios de água venenosa. Então Chan Yang, de repente, cobriu sua boca. Então ele continuou vomitando. O corpo de Chamyong estava coberto com gás tóxico. A estrada é tão perigosa que não posso acreditar que envenenou. Gemendo o corpo de Chamyang. O gás venenoso diminuiu gradualmente. Então ele se levantou, tendo chegado até aqui, sem entrar em colapso como esperado. Chamayang se levantou, limpou a boca e calmamente disse: Na verdade, é prato de Sichuan.
Todos engasgaram e seus olhos se arregalaram. Ei! Que Wankuanaka, pratos. Tão estúpidos, pratos de Sichuan. Mesmo em perigo, eu não entendo. O que a pessoa na minha frente está dizendo? Perigo disse em voz alta. Não havia como ele não estar envenenado agora. Todo o seu corpo deveria ter se transformado em uma poça de sangue, mais nada. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Não importa quão poderosa era a força interna do especialista. Ele poderia resistir apenas parcialmente, ou suprimir temporariamente o veneno. Mas mesmo os especialistas só vão tão longe como alguém como ele poderia atingir esse nível. Abriu a boca e disse: poderia ser que ele já tenha sido descoberto. Ele cuspiu uma barriga ensanguentada e disse: ouvi dizer que você tinha algumas palavras não confiáveis, dos quais vou corrigir alguns pontos. Chamayang limpou a boca e disse primeiro: por que a família Tong não poderia derrubar as pessoas? Não foi porque eles não usaram veneno, mas porque o veneno era ineficaz. Ele continuou em segundo lugar. Não é a família Tong que se conecta com o Osan, mas a família Oasan que se conecta com a família Tong. Esta é a questão mais importante. Então você definitivamente deve se lembrar. Finalmente, Chamayang disse terceiro. A família Tong há muito reconheceu este ponto. E queria apertar a mão de Oasan. Mas aquele lado não percebeu até o último momento. Chamayang terminou. Deve ser muito difícil para a família. Você também tem que se alimentar com comida certo. Desenho rosto perigoso foi borrifado com cola. Chamayang continuou a falar. Parece que você não entende muito bem agora. Não importa quantas maneiras você explique. Você ainda não consegue entender a situação. Chamayang levantou sua espada e disse: só pode ser dito que sou uma pessoa com uma constituição especial. Então, eu não estou envenenado. Chamayang sorriu e apontou e disse: ok. Então, vamos continuar. Se você estiver confiante, sinta-se à vontade para jogá-lo fora, voltando ao passado em um estado de embriaguez. John Bao disse que, originalmente, a família Pai e a família Namkung eram duas famílias igualmente famosas, a família Namkung e a família Bang. Ambos tinham os melhores gênios do mundo. Mas Tom, a família, nunca teve uma pessoa assim. Chamayang então perguntou se era por causa do veneno. Arco, desenhado, respondeu diretamente: ler remédio não é uma coisa boa. De um certo ângulo, parece uma chave universal. Apenas jogue algumas armas escondidas. Apenas um pouco de pastoreio. E o oponente vai derrubá-lo. Não há mais nada a temer. O problema é ganhar. É muito fácil. Quem quer praticar mais habilidades com armas escondidas? Arco de desenho conclui, pensando que usar veneno é invencível. Ele só sabe ser complacente. E sua força não aumenta.
Quando ele conhece um mestre como você, é natural que ele perca a cabeça. Aqueles idiotas, não importa o que eles digam. Eu não entendo por que está derramando água. Naquela época, Chae Mian pensou: veneno é eficaz para especialistas, mas não é eficaz para especialistas finais. Usar veneno para dominar o mundo é realmente um devaneio. Se isso fosse possível, a família Tong não teria que se esconder do diabo. Veneno não tem antídoto. Isso significa apenas que não há antídoto. Não que o veneno não possa ser curado. Como lidar com o veneno entre eles? Sabemos pelo menos duas maneiras. Drangdan se assustou e disse, em voz alta, absurdamente. Mesmo quando ele parou de respirar. As ordens do rei demônio ainda poderiam penetrar na casa. Ele disse que outros tipos de veneno serão os mesmos. Chae Mayang pensou. A primeira maneira é fazer como a outra pessoa disse. Usar força interna para isolar completamente o corpo circundante. Se você não expirar e deixar tocar sua pele, não há razão para ser envenenado. No entanto, este método não pode evitar gases venenosos. Contanto que o forte gás, escondido, entre no corpo. O veneno vai se infiltrar no corpo imediatamente. Neste momento, os métodos dos especialistas finais são necessários. Esse método é usar força interna para purificar o veneno que entrou no corpo. Especialistas que alcançaram o pinnacle de usar Qigong pode eliminar o veneno com força interna. Eles não precisam de um antídoto. O antídoto é um medicamento para não especialistas, ajudando-os a neutralizar o veneno, mas para aqueles que podem suportar o envenenamento, o antídoto não tem nenhum significado. Portanto, apesar de possuir veneno, a família ainda não pode se tornar o melhor do mundo. E Wen Bao logo entendeu isso. Tempsei Bao, que era considerado um pária na família Tong, tinha viajado o mundo, experimentou inúmeras batalhas de vida ou morte. E assim, que era impossível se tornar o melhor do mundo contando com veneno. Então, colocou toda a sua energia na técnica da arma oculta. É assim que o escuro venerável Tong Bao, que usaram técnicas de armas ocultas para causar estragos no mundo, nasceu. A linha de perigo fala alto. É impossível, não fale bobagem. Você não pode mais usar sua força interna. Você já... Então ele estava com tanta raiva que cerrou os dentes. An sorriu por dentro e disse: Bem, é isso? Você sabe que as pessoas que se consideram inteligentes sempre acham que eles são mais inteligentes do que os outros. A estrada perigosa foi perguntada. A ponto de ser estúpido, Chae Mayang continuou. Eu tinha previsto que esse truque sujo aconteceria, mesmo antes da competição de artes marciais começar. As coisas que pessoas como você fazem inerentemente fáceis de prever. Chae Mayang sorriu e disse: Se você não acredita, tente novamente. Neste momento,
A estrada está em perigo novamente. Os ataques de veneno vermelho correram para frente novamente. Então, ele foi levado de volta. Os pés de Tia Mayang ficaram parados no chão opaco. Ele estava inalando gás tóxico como ele inalou ar normal. O gás venenoso entrou em sua boca. Chamian achou que sim, pensando no esforço colocado para reunir energia. Vale a pena ter esses resultados. No final, Chan Maeng, ainda no imposto, ficou na frente de todos e disse: "Então, o que você vai fazer agora?" Zhuangdan ficou atordoado e sem palavras. Ele sorriu e respondeu: "Você nem mesmo entende seu próprio estado." Chan Yang, não entendi o que essa pessoa estava dizendo. A linha de perigo aponta para a frente. Olhe para trás em sua mão e diga: "Foi envenenado." Chan Mayang olhou para sua mão, zombando do perigo que físico especial. Você age tão arrogante, mas no final há um limite para a tolerância certo. Duangdan sorriu complacentemente. Quando você vai para o inferno para encontrar o rei do inferno, diga que você pagou o preço por ousar desconsiderar o veneno da família Duang e Sichuan. Mas, neste momento, Yang olhou para sua mão e disse: "Solte minha mão, e é isso." Desenhando perigo, olhou para a cena na frente dele em choque. Que minha irmã, fogo verdadeiro. Na mão de Changyon, um fogo delicioso, apareceu um fogo que apenas os mestres finais, que atingem o limite de usar sua força interna, pode criar como você poderia tê-lo. Changyan olhou para ele como um idiota. Um sapo no fundo de um poço. Quando ele estava vivo, Tongbao sempre quis quebrar as restrições do Duang, família e tal. Ele acreditava que manter as artes marciais únicas, enquanto era o Rigman de Sichuan, nunca seria capaz de se tornar o Rigman do mundo. Ele pensou olhando para seus olhares surpresos, na frente da verdadeira Irmã do Fogo. Parecia que a família Tong não tinha mudado nada. Depois dos últimos 100 anos, ele olhou para o velho e pensou: talvez seja compreensível, porque as pessoas gostam deles, ainda estão enraizados no mesmo lugar. Changyan sacou sua espada e pensou: então, temos que fazer uma mudança, mesmo que isso signifique quebrar suas cabeças. A estrada perigosa ficou tão chocada que ele não conseguia falar. Depois disso, ele continuamente pulverizou veneno e disse: "Não chegue perto de mim." Com cada prato venenoso apresentado, ele disse, em voz alta: "Morra, morra." Ele jogou um frasco de remédio do tamanho de um punho e disse que esse monstro, sendo mostrado à distância, definido em horror demais. Se todos eles explodirem ao mesmo tempo. Os arredores, Chan Mayang fica na frente de uma série de pratos. Mas ele desapareceu imediatamente na velocidade do foguete.
Chamayang usou sua espada para bloquear as garrafas de veneno. Com velocidade de foguete, ele reuniu todos esses venenos em um só lugar. Depois disso, Chamayang usou sua força interna para reunir Dante e energia em seu braço. Ele jogou o veneno direto no chão. Em um instante, uma série de fluxos de ar caóticos voou, mas não se espalhou para a área circundante. Chanyang sorriu por dentro e disse a Tongdan: "Eu disse que era inútil. A estrada está em perigo com a boca aberta. O veneno da nossa família." Ele ainda não acreditava, mas tentou encontrá-lo em sua manga e disse: de jeito nenhum poderia ser assim." Ele continuou a tirar o veneno e disse que não poderia perder assim. Mesmo se você perder, você não pode ganhar assim. Desta vez, Chamayang facilmente usou sua espada para cortar o frasco de remédio ao meio. A garrafa de veneno caiu no chão. Olhando para esta cena em perigo, eu estava com medo. Eu tenho praticado veneno toda a minha e eu construí uma reputação no Senado. Com meu conhecimento, ele cerrou. O punho, a razão de eu existir, desaparecerá. Imediatamente ele puxou seus dardos e correu para a frente. Mas todos eles foram facilmente derrubados por Chamian com sua espada. Chamian pensava muito fraco. Você não tem graça como a lâmina da banda militar? Também não há maturidade adequada à idade. Drangdan não parecia mais orgulhoso. Ele ainda disse em voz alta: "Não, é impossível." Ataques sem esperança ainda foram lançados. Tink ainda veio e o pegou. Cortou-o e jogou-o fora como de costume. Agora Chanyang lembra-se da moeda Tongmun. Tudo que Tong disse, que traços pobres de moagem ao ponto de rugosidade. Essa pessoa disse que era evidência de treinamento duro. Handimin pensou na posição da estrada velha. Na sua posição, agora não é muito diferente. Você é o ancião do nobre senado, da família Tong, agitando a família Tong. Hengbo costumava ser um estranho, que deixou a família Tong, mas ambos já foram anciãos da seita Tong. Então, por que suas qualificações são tão diferentes? As moedas do trono foram todas derrubadas por Chanyang. Usando sua espada, ele pensou: se a pessoa que está na minha frente agora foi Tongbao e não você, eu provavelmente não teria sido capaz de, no minuto suportar seguinte, e teria sido derrotado. Com este nível, você se atreve a se chamar de ancião da família. Que tolo. A situação não melhorou. Chamayang ainda corta facilmente todas as toneladas. Neste momento, ele cerrou os dentes com tanta raiva que seu sangue ferveu. Ele me disse para confiar em mim, mesmo quando meu último suspiro estava próximo, porque eu não queria ver uma cena como essa. Mas essa cena vergonhosa termina aqui. Ele pensou
se sua mente não pode entender. Eu vou bater em você diretamente e fazer você entender em seu próprio corpo. Chan olhou diretamente para a pessoa na frente dele. Chamayang caminhou lentamente de volta. Mas o perigo é o medo de recuar. Ele olhou para a pessoa na frente dele, como se ele visse um monstro. Chamayang olhou para ele friamente. Quanto mais eu olho, mais temo o perigo. Finalmente, ele gritou alto e depois deu um golpe final. Todos os espectadores ficaram surpresos que ele estava louco para dizer que eu vou. Não vai desistir. Parecia que esse cara tinha liberado todo o veneno. Ele tinha. Não só isso. Alguém também usou uma arma escondida para jogar fora uma faca. Em suma, um louco está usando tudo o que tem. Facas voaram para esmagar o veneno no ar. Todos eles correram para a frente. Duang Dan pensou: ouça isso. Este é o poder da família Duang. O número venenoso voou no ar, como fogos de artifício da véspera de Ano Novo, e voou direto para baixo. Todos assistindo na seita ficaram chocados. Em seguida, todos gritaram alto como uma colmeia de abelhas. Flor de damasco, cheia do céu. Fique longe dele, não há lugar seguro. Veneno e gás escondido estão caindo do céu. Como chuva tóxica. Chamayang pensou silenciosamente. Flor de damasco cheia do céu. Essa coisa é chamada de flor de damasco da lua cheia. Flor de damasco Mantien é considerada uma técnica secreta. Nas duas cidades da família Tong, junto com o veneno invisível. Neste nível, não pode ser chamado de imitação. Ele lentamente se aproximou. Chamayang olhou para o céu. No passado, Tongbao mostrou flores de damasco no céu. Embora ainda não esteja completo, era muito diferente disso. Tão bonito que faz as pessoas se sentirem perdidas em uma ilusão. Fiel ao seu nome, uma chuva de pétalas de flores cobre o mundo inteiro. Duang Dan relembra as memórias daqueles dias. Então, ele usou sua espada para derrubar uma faca voadora. Espadachim Chamayang. Ele fechou os olhos e pensou. Olhe de perto, família Tong. Mesmo que seja apenas uma imitação desajeitada. Talvez, neste momento do mundo, só nós podemos fazer isso. Este é o coração e o presente que Tongbao partiu para sua família depois de 100 anos. Ele correu para cima, lindas pétalas de flores espalhadas em todas as direções. Chamayang levantou 2 dedos. As pétalas de flores ainda estão voando no céu. Uma chuva de pétalas de flores caindo do céu. Cheio de liberdade e generosidade. As pétalas das flores fluem suavemente com o vento. Há asas que descem majestosamente. E também há asas
que param e dançam graciosamente, bem no ar. As pétalas de flores em queda livre mudam com o vento, simplesmente seguindo o fluxo, dançando livremente. Pessoas que são fascinadas por essa beleza nunca vai ver isso. A verdadeira natureza quer muitas mudanças nela. Chamayang olhou lentamente para baixo, aos olhos daqueles que estão iludidos. Ele só vê a ilusão de muitos Chamyan, espadas voadoras. Eles vieram com pétalas de flores. A estrada é tão perigosa como se encontrar cercado por mais de uma dúzia. Chamayang. O velho ficou atordoado. Um mundo cheio de pétalas de flores. Como isso poderia ser possível? Mas Chananyan está chegando. Ele pousou lentamente. Perigo olhou em choque. Chamayang gritou alto. Flor de damasco, cheia de céu. Wondan ouviu essa técnica incrível e ficou chocado. Neste momento que Chamayang, ilusões que ele viu, imediatamente se transformou em pétalas de flores. Tudo desapareceu, nos olhos aterrorizantes da linha de perigo. Todas as lindas pétalas de flores caíram de repente. Na estrada perigosa ele caiu de dor e pensou: como você pode... Chamayang continuou a segurar sua espada com força. A linha de perigo arregalou os olhos. Na frente dele havia sombras, ou a imagem posterior de um Chamayang voando sua espada. Dangerline imediatamente jogou fora sua mão. Espada Chamayang e mão de Tom Danger. Confrontar um ao outro. Ele disse, em voz alta, em desespero: eu sou a família. Mas neste momento, a estrada perigosa viu Chamayang. Também se transforma em pétalas de flores. Foi apenas uma ilusão. Em seguida, a ilusão ou a realidade avançaram, sendo atacado por todos os lados. Ele ainda tentou falar alto. Eu sou uma estrada perigosa. De cima de todas as ilusões de Chamayang avançaram. Perigo ainda tentou atacar todos eles. Mas todos eles se transformaram em pétalas de flores. A estrada é tão perigosa quanto um velho desesperado. Teimosamente, agorando-se a sua terrível realidade. Mas então, seus olhos se arregalaram. Na nossa frente, havia apenas um único Chamayang, correndo com galhos de flores. Ele pensou que essa técnica de espada... Que técnica de espada é essa? Quando ele correu para frente, ele ainda estava pensando sobre o que era, porque pode um sonho. Estrada do perigo, abre bem os olhos. Isso mesmo. É como estar perdido em uma terra dos sonhos. As pétalas das flores ainda estão voando no ar. Pétalas de flores flutuam no ar. Big Sean e Joe Gould olharam para frente em choque. Lulu Twitch e Anjon também ficaram surpresos. Não só, mas todos, eles, observando esta partida, não conseguiram suas fechar. Bocas. A estrada da música militar olha para as pétalas das flores.
no espaço romântico de pétalas de flores. Voando em todas as direções, Chen Mayang deu o golpe final. A arena é marcada com seu